Olá, senhores. Boa noite. Meu nome é André. Estamos no canal Fluxo de Odontologia Digital. Aqui nós discutimos os fundamentos da tecnologia 3D em odontologia, ok? Para que você comece a se inserir nesse fluxo digital. Então, gente, hoje o nosso assunto é workflow de coroa total em CAD/CAM. Bom, muitos vão me perguntar o que é um workflow. Um workflow, o que eu tenho falado em várias lives, eu já vou adequando aí a questão da nomenclatura. O workflow é o que se chama de fluxo de trabalho, certo? Então é toda uma sequência de eventos lógicos que nós temos que levar dentro da odontologia digital para que a gente possa iniciar um trabalho, realizar e finalizar, ok? Então isso aí é um workflow. Tem que dizer o seguinte, que esse workflow, nós sempre tivemos isso em odontologia, como em qualquer ciência médica. Quando a gente inicia um tratamento, nós temos que carregar os dados do paciente. De acordo com esses dados carregados, nós vamos conseguir processar, ou seja, combinar esses dados de forma inteligente, de tal forma que eles se encaixem e a gente consiga gerar uma solução para aquele problema, certo? Isso aí é um workflow, uma sequência lógica de movimentação de informações para que a gente chegue a uma solução, a um resultado, certo? E este workflow nós faremos num sistema CAD/CAM que nós usamos aqui na clínica, que é o CEREC, certo? Nós estamos aí usando o CEREC 4.6, uma versão, já existe uma versão mais atualizada, que é a 5.0, porém nós temos a máquina OmniCAM, que nós realizamos os trabalhos na versão 4.6, certo? Que é uma versão bastante atualizada. A empresa Sirona, ela sempre atualiza mesmo as versões anteriores, certo? Então vamos lá. A sequência de trabalho no fluxo digital, ela segue uma ordem lógica que já existe, claro, no fluxo analógico, tá? Então, o que é o 4.6, né? O CEREC, tanto o 5.0, mais atualizado, eles são softwares de design de próteses em sistemas CAD/CAM, assim como existem em outros sistemas, né? Tal como o do Exocad, o Dental System de outras empresas. O CEREC é o nome de um software, na verdade, tá? É o nome de um software, de um sistema, em que tem, além do software, nós temos o hardware, que é o que vocês estão vendo ali à direita, que é a máquina que faz o escaneamento, tá? Nessa máquina mais vertical aí, nós vemos uma tela de computador, onde tem os dentinhos desenhados ali na tela, que foram a captura e a elaboração do trabalho em cima daqueles dentes. E tem digamos, um instrumento meio metálico encaixado ali. Aquele ali é o scanner, que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Essas informações, elas todas são geradas numa sequência lógica de trabalho, certo? Então, existe um carregamento de informações no início, eu vou mostrar a tela logo em seguida, e isso aí gera uma eficiência no fluxo em comparação com outros sistemas, tá? Então, ultimamente estou tendo a experiência de utilizar softwares de outros softwares de outras empresas, né? Softwares proprietários, e realmente assim
eles são sistemas bem completos, eles dão um resultado de uma escultura de um dente muito bom. Existem várias opções, porém o fluxo ele não é fácil, ele não é facilitado, ele não é amigável, né? Existe uma certa complexidade no carregamento das informações e na sequência dos dados, né? Na sequência do trabalho, você tem que exercitar aquilo várias vezes, enfim. E o sistema CEREC, ele é um sistema que ele é amigável, você consegue, mesmo quem não tem experiência com informática, com tecnologia, consegue com alguns cliques iniciar e terminar um trabalho, tá? Com um pequeno treinamento, isso aí já é possível, tá? Então, as informações são carregadas, né? Vocês veem aqui à direita, existe aí um início, tá? Aqui na tela eu vou mostrar com o mouse. No início aqui vocês veem esses nomes aqui, né? Administração, captura, modelo, desenho e a fabricação, no caso a manufatura, certo? O que eu tinha falado em outras aulas a respeito dos sistemas que compõem os sistemas CAD/CAM. Nós temos a captura, tá? Que é como se fosse a moldagem. Então, por exemplo, se você tem a arcada de um paciente e você tem que registrar aquilo ali, a captura é a moldagem, tá? Então, no caso do scanner, no caso de um sistema CAD/CAM, é um scanner, é uma moldagem eletrônica. Posteriormente, nós vamos editar esse modelo, nós fazemos o recorte, nós posicionamos ele no eixo XYZ, ok? E, posteriormente, nós fazemos o desenho daquela prótese com a fabricação posterior, certo? Isso tudo gera, claro, a eficiência do fluxo, tá? Além disso, ele é conveniente, ele é amigável, tá? A interface é totalmente amigável. Você vê o desenho lá da arcada, você vê os nomes que aparecem dos fabricantes dos materiais, certo? E isso tudo é feito de uma forma que os processos são automatizados, tá? Processos que seriam manuais, ou seja, que você teria que escrever na solicitação de um serviço a um protético, isso tudo você faz automatizado digitalmente. O próprio sistema ele já toma as configurações, por exemplo, se for uma coroa em Empre, se for uma coroa em Imex, se for um provisório, tá? Ele já toma aquelas configurações futuras que você vai ter que colocar na sua restauração, em termos de espessura de cimento, espessura mínima da restauração. Ele já vai sendo programado para isso, ou seja, isso tudo simplifica o seu trabalho, tá? Simplifica o fluxo para a criação de uma restauração, tá? Digamos assim, é quase que um clique por cada etapa, tá? Quase isso, certo? E isso aí faz o que? Faz você poupar tempo, ok? Então, nesse videozinho aqui, ó, vocês podem ver que ele começa com o carregamento das informações do paciente, tá? Se vai ser uma coroa total, se vai ser uma prótese fixa, uma prótese sobre implante. Logo ali à esquerda, né? Eu vou mostrar isso aí tudo em detalhes na própria máquina. E você escolhe primeiramente você escolhe qual é o tipo de trabalho, tá? O tipo de material e a forma como você vai querer que seja feito. Se vai ser um desenho próprio do dente ou se você vai fazer um desenho copiado de um dente vizinho, ok? Que é chamado de cópia biogenérica, tá? Ou referência biogenérica, o dente vizinho. A cópia biogenérica é aquilo que você faz previamente no enceramento e captura esse enceramento, leva esse enceramento para dentro da máquina para que seja copiado, tá? Posteriormente você faz a captura desse modelo através do scanner, tá? E esse modelo é editado, certo? As margens são delimitadas e na sequência ali, ó, vocês estão vendo que vai piscando ali em cima o fluxo de trabalho, tá? Ele vai ficando mais claro e os outros mais esmaecidos.
Então, ali na parte de desenho, a escultura do dente é processada e posteriormente nós temos aí a coroa já dentro de um bloco para ser mandado para a máquina de fresagem, ou seja, essa aqui é a ponte de ligação entre o sistema CAD e o CAM, ok? CAD, lembrando que é Computer Assisted Design, e o CAM é Computer Assisted Manufacturing, que é o sistema de manufatura, de feitio computadorizado desta prótese, ok? Então, vocês vejam que eu vou fazer exatamente essa aí, uma demonstração, tá? E aí você tem aí a coroa no final, certo? Então, para que você faça uma coroa total nesse sistema do SEREC, primeiramente você tem que preencher o nome do paciente, tá? Aí na administração, que é essa tela que vocês estão vendo à direita, é a tela de entrada de dados, tá? Ali são carregados os dados do trabalho, da coroa, do tipo de trabalho, tá? O tipo de material que será utilizado e o tipo de desenho que você vai querer. Na sequência, a captura, o modelo, design e a produção, como eu já havia falado, tá? Então vamos mudar aqui para a tela dele. Eu vou colocar aqui no OBS, vou cortar. E já vamos mudar aqui para o sistema, ok? Então aqui vocês vejam que, vou colocar aqui a câmera aqui mais próximo de mim. Vou pregar ela aqui, para vocês ficarem me olhando. Ok. Tá todo mundo me vendo? Da mesma forma, ok. Certinho. Então, gente, como é que vocês vão fazer? Ok. Como é que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês chegam nessa tela inicial, tá? Em que nós vamos ter acesso à pasta dos pacientes, tá? Então, nós colocamos aqui mostrar todos ou adicionar novo paciente, tá? Então, como vai ser o paciente meu aqui, ele vai ser o modelo, certo? Esse modelinho aqui, vocês estão me vendo, né? Esse modelo aqui, tá? Para a gente fazer uma coroa total, digamos aqui no molar, tá? Vamos colocar aqui nesse molarzinho aqui, vamos ver se dá o foco, tá? Vamos lá. Deixa eu parar aqui um pouquinho, senão a máquina não dá foco. Ok? Então, a gente vai fazer uma coroa total, certo? Lembrando aí que a gente vai fazer um escaneamento da arcada total, certo? Existe uma grande discussão aí hoje na área da odontologia digital se deve-se fazer, mesmo para trabalhos unitários, se devemos fazer o escaneamento da coroa total, certo? Da arcada toda, mesmo para um elemento, ou se nós devemos fazer somente daquele segmento, tá? Porque existem alguns conceitos aí de acurácia, precisão, enfim, veracidade, são conceitos aí que eu vou introduzir em outra aula, mas é a capacidade que tem daquela, digamos, um desses conceitos é a capacidade que tem daquele objeto real ser repetido em suas exatas dimensões, ok? Então, tem-se, digamos, uma melhor acurácia quando você faz o escaneamento parcial, da arcada parcial. Arcadas totais ainda existe uma certa diferença, mas ela é imperceptível, tá? Isso aí não compromete a qualidade do trabalho final, tá? É muito pouco, garanto que é bem menos do que os trabalhos com o analógico, digamos assim, certo? Mas dando sequência aqui,
vamos lá. Então, a gente vai adicionar aqui, então, um novo paciente, tá? Vocês estão vendo ali na tela. Então, vamos colocar aqui o sobrenome aqui, teste, tá? Teste. E o nome lá, modelo, tá? Certo? Como eu já tinha feito, eu vou colocar aqui modelo 2, tá? E posso fazer a identificação do paciente, colocar aqui coroa total, né? O nome do trabalho. Coroa total no molar, no 26, digamos assim, né? Vou colocar aqui no elemento 26. E posso especificar que tipo de material também, tá? Posso colocar aí que vai ser em Empress, tá? Em Empress. Dentista, vou colocar o mesmo, tá? Sem acento, porque fica mais fácil. Aí ele vai direto para o meu arquivo. E adiciono um novo caso, tá? Aqui à direita, no lado inferior direito, nós colocamos lá adicionar caso. E aí essa tela que vocês estão vendo, tá? Eu já vou até configurar aqui para aparecer o nosso... Isso. Vocês estão vendo a minha mão aqui, mas na verdade vocês vão ver daqui a pouco é o scanner, tá? Eu vou trazer para cá. Ok? Eu vou deixar aqui vocês me assistindo aqui no scanner, tá? Aqui, beleza, certo. Então, vamos lá. Aqui vocês veem que eu estou mexendo no trackball, tá? Que é essa bolinha aí. Nas novas máquinas, na PrimeScan, isso aqui é digital, tá? Isso aqui a gente passa com um pad assim, ó. Só como se fosse um mousepad, ok? Eu particularmente eu gosto muito do trackball, que ele me dá assim, uma ergonomia melhor de trabalho, tá? Mas isso aí não vem ao caso. Então seguindo aqui, ó. Então eu coloquei lá, vocês veem lá, modelo 2 teste, seria o nome do paciente. E aí eu vou selecionar aqui, ó, coroa total. Eu poderia selecionar prótese fixa, tá? Poderia selecionar uma prótese sobre implante e também, no caso aqui, para fazer um guia de cirurgia guiada, certo? Então, como a gente vai fazer de coroa total, a gente vai selecionar aqui, nesse sistema ele já seleciona automaticamente se vai ser uma coroa total ou uma faceta. Nas versões anteriores você tinha que escolher que tipo de preparo que seria escaneado, tá? No caso ele já tem uma inteligência artificial que já faz com que isso aí seja selecionado automaticamente, ok? E se você escolhe se vai ser um biogenérico individual, que no caso é a geração do próprio sistema de acordo com uma biblioteca de dentes, tá? Uma cópia biogenérica que teria que ter um outro modelo com um dente, digamos, o próprio dente do paciente antes de ser preparado, ele pode ser escaneado para servir como cópia, tá? E depois que você prepara, desgasta o dente todo, você consegue jogar aquela cópia que você fez anteriormente para que encaixe em cima daquele dente, se assim for o seu desejo de copiar aquela forma. E também os casos de copiar e espelhar, no caso, é uma referência biogenérica, tá? É como se você estivesse copiando o dente contralateral. Isso aí é muito usado no caso de incisivos centrais, em que você está fazendo um incisivo e ele tem que ser igualzinho ao dente vizinho, tá? Existe essa possibilidade, tá? No caso aqui, a parte do material, nós vamos selecionar aqui, no caso o Empress, então a gente vai aqui em Ivoclar Viva Dente e seleciona o material. No caso aqui, ó, o Empress Cad, tem Empress Cad e Empress Cad Multi, tá? No caso aqui, vamos selecionar o Multi, que é o que? O Multi é oportuno eu falar isso porque vai aparecer as várias camadas, são blocos que não são de uma cor só. Eles naquela cor ele tem a gradação
da oclusal para a cervical. E a gente consegue ver isso e posicionar isso aí dentro do bloco no final, lá na manufatura, na fabricação. Aí a gente escolhe aqui o dentinho, no caso aqui vai ser o 26, certo? Como eu havia mostrado aqui, ó, tá? Ok, deixar mais ou menos aqui no centro, tranquilo, tá? Então, vai ser o elemento 26, nós marcamos aqui, tá? Clicamos e já aparece lá na tela, no lado superior direito, os detalhes do caso, tá? Então, ele já escreve lá que é uma detecção automática, um biogenérico individual, ou seja, de acordo com a biblioteca do próprio sistema, tá? O próprio sistema SEREC, ele vai selecionar. Isso aí, 80% dos casos unitários, principalmente posteriores, a gente usa o biogenérico individual com trabalhos excelentes, certo? Isso aí é o que traduz a facilidade e a eficiência do sistema. Você não precisa ficar escolhendo a biblioteca, ele já escolhe para você e você faz uma complementação ali, tá? No caso aqui, eu poderia até colocar aqui, ó, que seria de coroa, tá vendo? A configuração aqui. Se vocês estão... Isso tá certo, tá aparecendo ali direitinho. Mas eu vou deixar em detecção automática, não tem problema não, tá? O material aqui é da Ivoclave Invadente, o Empress, tá? CAD Multi. E usando a unidade de fresagem já está conectada, que é a nossa fresadora MCXL, ok? Aí a gente pode seguir no fluxo aqui embaixo, onde está vendo essa setinha aqui, certo? Ou lá em cima apertar a captura, clicar em captura, qualquer um dos dois. Vamos seguir na setinha para a gente seguir aqui, tá? E aí ele já se aparece para mim para que eu possa o quê? Escanear, tá? O Micano já está pronto, certo? Eu venho aqui, vamos colocar agora a câmera aqui, ó. Para que seja filmado, tá? Ok, certinho. Então, vamos começar aí, para cá, certo? Eu tenho que me treinar aqui, em relação, a câmera tá aqui, ok, beleza. Então, olha lá, nós vamos começar pela distal do vizinho dele, que é o 27, tá? Outro tópico também, outro assunto que podemos abordar numa outra aula é a sequência de escaneamento, tá? Tem um artigo de dois amigos nossos, tá? Autoridades aí no CAD/CAM, que eles publicaram a estratégia de escaneamento melhor que pode ser usada, tá? Levando em consideração exatamente a tal da acurácia, tá? A precisão e a veracidade. Então, isso aí é um assunto também para outra aula, mas é interessante, eu vou mostrar aqui exatamente a sequência de escaneamento, tá? Que parte da distal do último dente, tá? No caso aqui, a distal do 27, a gente vai vir pela palatina, tá? Pela palatina dos superiores, ok? E vai escanear toda essa parte, abrir o braço aqui no escaneamento, tá? Escanear a palatina do lado direito, terminar aqui na distal do 17, ok? Vir pela oclusal, de distal para mesial, pela oclusal, incisal dos dentes anteriores, oclusal dos dentes posteriores, até fechar aqui naquele ponto do início, verter, né, dobrar a câmera, né, o prisma para vestibular, a disto vestibular do 27. Nós vamos escanear todas as vestibulares, tá, com ela levemente inclinada para o oclusal e incisal, e chegar até o canino, no caso 13, contralateral, ok? Aí vai ficar faltando essa área aqui. Para a gente completar, vamos pegar a distal do 17, certo? Escanear a vestibular do 17 até o 23 do outro lado, certo? Ok? Tranquilo?
Então vamos lá. Eu vou com o pé aqui embaixo, existe uma alavanquinha que a gente dá um golpezinho, ó, certo? Deixa eu só tirar o som aqui, senão vai ficar terrível isso aqui depois na gravação. Eu vou diminuir esse som aqui. Agora, só tirar aqui. Vamos configurar para ficar sem o som, tá? Porque é danado isso aqui, esse somzinho depois na gravação. Ok, vamos aqui na nossa webcam. Vamos colocar aqui os pés, o volume vou colocar bem baixinho. Deixar um piano. Ok. Deixamos aí no piano. Dou um ok aqui. Vou desbloquear para jogar essa imagem fora para começar de novo, tá? Ok? E vamos seguir aqui com o nosso pianinho, tá? Porque senão o barulho fica ruim depois na gravação, fica muito alto. Então, ó, vamos começar, ó. Palatina. Incisal, oclusal dos dentes contralaterais. Fechamos o círculo ali. Inclinamos para distal. Vestibular, disco vestibular do 27, vou trazendo para mesial e vou fechar aqui no 23, ok? Agora vou na distal do 17, trago pela vestibular, certo? E vou fechar aqui no 23, ok, gente? E aí eu faço o que? A complementação do escaneamento, tá? Eu não precisaria para esse 27, tá? Porque ele já está bem escaneadinho aqui. Mas a gente deve observar os dentes vizinhos, ó, onde vai ser necessário, no caso ali, a distal perto da cervical do 25, ela precisa ser escaneada mais um pouquinho, tá? Olha lá, ó. Tem ali uma falhazinha, tá? Isso é natural. Agora a gente vai nos detalhes, tá? De preferência, passar rapidamente para não carregar muito arquivo. E tá ok. Certinho? No caso aqui, a gente vai seguir o fluxo sem a gente pegar a vestibular, tá? Sem pegar a mordida, no caso. Eu sigo no fluxo aqui. Vai ser gerado. Vai ser gerado o modelo, tá? Ele demora um pouquinho. E aí vocês vão observar, eu vou deixar aqui filmando o teclado, tá? Para vocês poderem acompanhar o meu fluxo ali de trabalho, tá? Aqui, ó. A sequência de trabalho, certo? Então, está se completando aí a renderização, né? No caso, a renderização do objeto 3D, ok? Lembrando assim que eu falo muito nas aulas a respeito do arquivo STL, tá? Cada sistema ele tem um arquivo, tá? No caso, a Sirona tem o arquivo deles lá que é o DXD, tá? O Exocad tem um PLY que eles fazem com PLY, que é um STL colorido,
enfim. Na hora de você converter, se você quiser exportar esse modelo, aí existem os conversores, né, de formatos das imagens, né, formato dos arquivos. Então, você tendo a licença de exportação, no caso do Serec, o OpenSTL, o Export, você consegue exportar em STL e pode usar em qualquer outro sistema, tá? Então ele está terminando aí, ó, fez a renderização e tá aí. Bom, aqui na sequência vocês veem aqui para você poder colocar o modelo em posição, você tem que, ó, olha minha mão ali, ó, mexendo. Eu aperto no teclado aqui no botão direito, ok, ó, com a minha mão esquerda, o botão do lado esquerdo, tá, que vai fazer com que eu fixe e possa girar num eixo, ok, e o botão do lado direito aqui a gente consegue fazer a translação do objeto, ó lá, ok, tá, e nas três vistas aqui eu consigo ir colocando o objeto no eixo correto, tá? Então a gente coloca aqui na região de incisivos, na casinha dos incisivos, os incisivos, na casinha do canino, o canino, tá? E é mais ou menos a região, sabe? A gente pega aqui, faz a inclinação mais ou menos aqui do plano de Camper, o plano de Frankfurt, e deixa o modelo mais ou menos de tal forma que ele seja posicionado aí no eixo XYZ. E isso aí é importante no caso de você fazer exportação, tá? Se você não coloca esse modelo na posição do eixo XYZ, ele vai chegar na exportação lá em outro sistema totalmente torto, ok? Mesmo que ele chegue no outro sistema lá à frente sendo a base, pelo menos ele está em ângulo reto, tá? Então lembrar sempre da posição XYZ, certo? Que em alguns sistemas o X é o Y, o Z é o X, ok? Mas sempre posiciona em qualquer sistema, coloque ele de acordo com o ângulo de 90 graus, para que quando ele seja exportado, mesmo que ele não chegue de frente, ele vai chegar em ângulo reto, ok? Tranquilo? Embaixo aqui nós damos OK, tá? E vamos seguir aqui no fluxo, ó. Aqui a gente vai agora recortar, fazer um recorte de troquel, no caso aqui do 26, dentinho 26, ó, a gente aproxima um pouquinho e vamos fazer o recorte do troquel aqui, ó. Passando bem aqui pelo meio, da meio, certo? Aqui na distal, certo? E temos aí o troquel recortado. Eu dou um aplicar ou posso seguir direto no fluxo, ok? Quando eu também aperto para seguir direto no fluxo, vamos voltar aqui porque eu acabei recortando ali o outro lado, tá? Eu faço aqui, eu renovo ele todinho. E faço aí o recorte de novo do troquel, mas aí respeitando o nosso... Olha lá. Volto aqui. Vamos recortar aqui de novo. Ok. Certinho. Selecionei. Tranquilo, gente? E aí eu aperto aqui para desenhar a margem, olha lá. Então a margem eu deixo ela no automático primeiramente e venho trazendo. Lembrando aqui que isso aqui, como ele já sai automaticamente, tá? Lembrando aqui que ele é automático
na medida em que você consegue passar corretamente na margem, depois livremente na margem, depois qualquer alteração que você pode ir no manual, ou já começar no manual, certo? No caso aqui eu já estou corrigindo aqui. Em situações clínicas isso aí é um pouquinho mais, isso é um pouquinho diferente, tá? O que acontece? Você tem gengiva, às vezes você tem um pouquinho de sangramento. Aí você segue no fluxo para você ver o eixo de inserção, tá? Então, áreas retentivas, o sistema vai mostrar amarelinho, vocês estão observando ali, ó, na parte superior do monitor está um pouquinho amarelo, porque provavelmente aquilo ali é retentivo. Então você pega e melhora um pouquinho aqui, tá? Ó, já apareceu amarelo ali do outro lado, até a gente conseguir equilibrar todas essas áreas mapeadas aí de retentivas, tá? É claro que a gente chega num denominador comum e clinicamente isso aí às vezes é um pouco um pouco mais exagerado, então a gente tem que realmente chegar num ponto em que a gente consiga ter um consenso aí, ó, aqui, beleza, tem menos áreas retentivas, prontinho, dou OK, certo? Aqui no caso é para fazer análise de preparação, vai me mostrar aí tranquilo, tá? Tudo verdinho, tudo branquinho, porque não tem aí um antagonista, tá? Quando tem antagonista, aparecem essas cores aqui, que estão mostradas aqui no lado esquerdo do monitor, tá? Quando está muito próximo ao antagonista, ele acaba ficando mais do azul para o vermelho, sendo que o azul tem uma boa distância, tá? E o vermelho ele já está tocando no antagonista, tá? Seguindo no fluxo, ele já entra automaticamente para realizar aí o nosso dentinho, fazer o desenho dele, tá? E basicamente ele está pronto, tá? Certo? Vamos colocar aí, verificar pontos de contato, ameias, ok? Se você quiser fechar um pouquinho mais a meia, mas o negócio interessante é que eu vou mostrar o quê? A parte de parâmetros, tá? A parte de parâmetros eu já posso deixar pré-determinada, certo? Eu posso salvar aqui em configurações, e a parte de espessura mínima também aqui, já estava pré-configurada em 1500, eu estou colocando aqui 300, que é o quanto a gente pode deixar de espessura mínima aí para um Empress no caso, tá? A margem eu deixo em 0, ok? A rampa 0 também, e o ângulo da rampa em 0, ok? Remover áreas retentivas, ou seja, na hora da fresagem, o sistema ele vai fazer com que aquilo ali seja diminuído, tá? Onde tiver retenção, ele vai tirar com a broca. Eu dou um OK e vou de novo para o nosso desenho do dente, ok? E tá aí, certo? Vamos tirar aqui a imagem da maxila e vocês vão ver aqui a configuração do ponto de contato, certo? Ok? Essa área aqui que está branquinha aqui, porque o recorte do troquel, não sei se vocês perceberam, o recorte do troquel que eu fiz, ele sobrou aqui um tantinho aqui. E também tem a questão do espaço do dente vizinho, que já tem um preparozinho ali para inlay, ó, certo? Tá? Aqui, ó, tem um preparo aqui para inlay, tranquilo? Então é como se ele estivesse entrando, buscando um contato, tá? Mas, partindo do princípio que já estivesse ok, a gente iria seguir de novo no fluxo e voltar para fabricar essa peça, tá? Já é a interface entre o CAD e o CAM. E aí ele já me mostra já o que? Um tamanho de bloco, certo? Um tamanho de bloco aqui adequado para um molar, correto? No caso do Empress CAD. E esse é um Empress CAD multi, ou seja, eu posso variar aqui, ó,
a posição dele para que ele fique um pouquinho mais escuro, ele vai ser fresado um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais claro, dentro daquela cor escolhida, se for um A1, A2, um A3, tá? De acordo com aí a situação clínica do paciente. E a partir daí, não estou com a fresadora conectada, senão apareceria aqui um sinal verdinho, tá? Onde está escrito aqui unidade de fresagem fora de alcance, apareceria verdinho, e aí eu iria determinar o tamanho do bloco, ok? E aí, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula, correto? Na próxima eu vou ver se eu falo a respeito da parte de fresagem, tá? Já na parte do CAM, vamos fazer aí esse dentinho aí que está projetado, tá? E aí existem certos detalhes aí que devem ser observados, tá? Na hora da gente encaminhar. Certinho? Deixa eu mudar de tela agora, de novo aqui, para eu deixar meus créditos. E queria agradecer a vocês aí, o nosso canal Fluxo de Odontologia Digital. Nós estamos aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Telegram com o nome Fluxo de Odontologia Digital. E no Instagram é o meu perfil pessoal, André Pathier, ok? Eu agradeço aí a paciência de vocês por mais essa live, tranquilo? Um grande abraço para vocês, até a próxima, tamo junto aí, é só o começo. Um grande abraço, boa noite, galera.